Meu pai me mandou uma mensagem às 2 da manhã. Pegue sua irmã e corra. Não confie na sua mãe. E foi o que eu fiz. A tela do celular queimava meus olhos na escuridão. 3 frases que não faziam sentido até fazerem todo o sentido do mundo. Meu pai estava em uma viagem de negócios a trabalho há 4 dias. O tipo de viagem que ele fazia mensalmente. Sempre profissional e previsível. Ele nunca mandava mensagens depois das 22 horas da noite. Nunca usava linguagem urgente. Nunca dizia nada que nos alarmasse. Essa mensagem violava tudo o que eu sabia sobre meu pai. Cauteloso e comedido. O que significava que algo havia dado catastroficamente errado. Eu tinha 17 anos e era responsável o suficiente para saber quando os adultos estavam exagerando ou quando estavam genuinamente aterrorizados. Essa mensagem parecia terror genuíno compactado em poucas palavras. Joguei os cobertores para o lado e peguei roupas no chão, vestindo jeans e um casaco enquanto meu cérebro tentava processar o que "não confie na sua mãe" poderia significar. Minha mãe estava na sala de estar, onde eu a havia deixado 1 hora atrás, assistindo a algum documentário sobre crimes e bebendo vinho, como fazia na maioria das noites. Comportamento normal de mãe suburbana. Nada ameaçador ou suspeito, exceto que meu pai não enviaria essa mensagem sem um motivo. E a especificidade de "pegue sua irmã e corra" sugeria perigo imediato, não delírio paranoico. Calcei tênis e peguei minha mochila, esvaziando livros e substituindo-os pelo meu notebook, carregador de celular e o dinheiro de emergência que eu guardava na gaveta da escrivaninha. R$ 300 que de repente pareciam a coisa mais importante que eu possuía. Minha irmã, Becca, de 12 anos, dormia profundamente, completamente imperturbada pela minha movimentação frenética no quarto ao lado. Eu rastejei pelo corredor e abri a porta dela com cuidado, estremecendo quando as dobradiças rangeram. Ela estava enterrada sob cobertores, apenas seu cabelo escuro visível, respirando no ritmo constante do sono profundo. Acordá-la silenciosamente seria quase impossível, mas acordá-la fazendo barulho alertaria minha mãe lá embaixo, e a mensagem do meu pai havia sido explícita sobre não confiar nela. Ajoelhei-me ao lado da cama de Becca e pressionei minha mão sobre a boca dela antes de sacudir seu ombro. Os olhos dela se arregalaram em pânico, e eu senti ela tentar gritar contra a minha palma. Coloquei o dedo nos meus lábios e sussurrei diretamente no ouvido dela, mal audível, mesmo no silêncio do quarto. Papai enviou uma mensagem de emergência. Precisamos sair agora mesmo, sem que a mamãe saiba. Eu explico tudo quando estivermos seguras. Mas você precisa confiar em mim e ficar completamente em silêncio. Os olhos de Becca estavam enormes de medo e confusão, mas ela assentiu contra minha mão. Soltei a boca dela e ela se sentou, pegando os óculos na mesinha de cabeceira. Eu já havia pego roupas do armário dela, jeans e um moletom que eu pressionei nas mãos dela enquanto gesticulava urgentemente para que se trocasse. Ela vestiu as roupas por cima do pijama, as mãos tremendo, e eu calcei os tênis mais próximos nos pés dela, sem me preocupar em amarrar os cadarços corretamente. A janela do quarto de Becca dava para o quintal, e tinha uma tela que eu havia removido dezenas de vezes para sair escondida e encontrar amigos. Eu a soltei com facilidade, e olhei para a queda de quase 2,5 metros até o jardim. Não era o ideal, mas era administrável, especialmente com o canteiro de flores proporcionando um pouso mais suave do que o concreto. Joguei nossas 2 mochilas primeiro, observando-as cair na terra, e então ajudei Becca a subir pela moldura da janela. Ela hesitou na borda, olhando para a queda com medo visível. Eu segurei seus pulsos e abaixei o máximo que pude alcançar antes de soltar. Ela caiu os metros restantes com um baque abafado, que soou explosivamente alto na noite calma. Eu a segui imediatamente, caindo e rolando para absorver o impacto. Meu tornozelo torceu levemente no pouso, mas aguentou meu peso quando me levantei. Becca me encarava com perguntas escritas no rosto, mas eu peguei a mão dela e a puxei em direção ao muro dos fundos. Tínhamos talvez minutos antes que minha mãe nos verificasse ou ouvisse algo suspeito. O muro tinha cerca de 1,80 m de altura, de madeira, o qual eu escalei pisando na viga transversal, puxando-me para cima e caindo no quintal do vizinho. Becca lutou mais com a altura, mas eu a orientei, pegando-a quando ela desceu ao meu lado. Corremos por 3 quintais antes de emergir em uma rua a 2 quarteirões da nossa casa. Nós duas respirávamos com dificuldade. Só então peguei meu celular e reli a mensagem do meu pai, procurando por detalhes que eu havia perdido no pânico. O registro de horário mostrava 2h03 da manhã, enviada há 7 minutos. Nenhuma mensagem de acompanhamento, nenhuma chamada perdida. Apenas aquelas 3 frases pairando no espaço digital como uma granada. Tentei ligar para ele, mas a chamada foi direto para a caixa postal. A mensagem de voz profissional dele era incongruente com a emergência que ele havia declarado. Becca puxava minha manga, exigindo explicações que eu não tinha, sua voz subindo em pânico. Eu mostrei a ela a mensagem e observei seu rosto ficar pálido mesmo sob a fraca luz da rua. O que ele quer dizer com "não confie na mamãe"? O que está acontecendo? Eu não sei ainda, mas o papai não diria isso a não ser que fosse sério. Precisamos ir para um lugar seguro e descobrir o que está acontecendo. Eu estava tentando parecer calma e no controle, apesar de não ter nenhum plano além de fugir da nossa casa. Estávamos paradas em uma rua residencial às 2 da manhã, sem ter para onde ir e sem como contatar o único pai que nos avisou para correr. Meu celular vibrou com uma nova mensagem, desta vez da minha mãe. "Onde vocês estão, meninas? Ouvi barulhos lá em cima." O tom casual parecia errado dadas as circunstâncias, como se ela estivesse fingindo que nada de incomum estava acontecendo, ou talvez nada de incomum estivesse acontecendo da perspectiva dela. Talvez a mensagem do papai fosse a aberração e a mamãe estivesse genuinamente confusa sobre filhas desaparecidas, mas eu continuava pensando naquelas palavras, na especificidade do aviso,
no fato de o celular do papai estar agora desligado. Outra mensagem da mamãe apareceu antes que eu pudesse decidir como responder. Isso não tem graça. Desçam agora mesmo ou eu chamo a polícia. Dodge. A ameaça caiu estranhamente. Porque o que ela diria à polícia? Que as filhas adolescentes saíram de casa à noite? Não estávamos desaparecidas ou sequestradas. Tínhamos saído voluntariamente com base no aviso do nosso pai. A não ser que a mamãe tivesse motivos para querer o envolvimento da polícia. A não ser que ela estivesse tentando nos forçar a voltar sob algum tipo de autoridade oficial. Becca estava chorando baixinho, o tipo de lágrima assustada que vem de ter 12 anos e ver sua vida normal explodir às 2 da manhã. Eu passei o braço pelos ombros dela e continuei andando, movendo-nos em direção à loja de conveniência 24 horas, a 3 quarteirões de distância. Pelo menos lá teríamos luzes e potenciais testemunhas, alguma segurança mínima enquanto eu descobria os próximos passos. Meu celular continuou vibrando com mensagens da mamãe, cada uma escalando de tom, de confusa para irritada e ameaçadora. A loja de conveniência estava quase vazia, exceto por um balconista entediado rolando o celular, atrás de um vidro à prova de balas. Becca e eu nos encolhemos no canto dos fundos perto dos refrigerantes, tentando parecer casuais, apesar de sermos duas adolescentes sozinhas às 2 da manhã. Liguei para o papai novamente com o mesmo resultado, direto para a caixa postal. O celular dele estava definitivamente desligado. Tentei mandar uma mensagem de texto, pedindo mais informações, explicando que havíamos saído, mas precisávamos saber o que estava acontecendo. Meu celular tocou, e o nome da minha mãe apareceu na tela. Olhei para ele durante 3 toques antes de atender, colocando no viva voz para que Becca pudesse ouvir. A voz da minha mãe veio tensa, com emoção mal controlada. Onde vocês estão? O que está acontecendo? Eu acordo e minhas 2 filhas sumiram. Janelas abertas. Vocês não estão respondendo às mensagens. Estão me assustando, querida. Ela parecia genuinamente assustada e confusa. Nada em seu tom sugeria perigo ou ameaça, mas a mensagem do papai continuava ecoando na minha mente. A urgência e a especificidade que nos fizeram correr. Papai nos mandou uma mensagem, eu disse com cuidado, observando o rosto de Becca em busca de reações. Ele disse para sairmos de casa e não confiarmos em você. Precisamos saber por que ele diria isso. O silêncio do outro lado se estendeu por tanto tempo que pensei que a ligação havia caído. Então minha mãe riu. Um som seco que arrepiou cada pelo da minha nuca. Seu pai mandou uma mensagem para você às 2 da manhã dizendo para fugir de mim. Isso é insano. Ele está em uma conferência, provavelmente bêbado em algum bar de hotel. Ele não sabe o que está dizendo, mas eu nunca tinha visto meu pai bêbado na vida. Ele mal bebia, mesmo em festas, e a mensagem não parecia de alguém bêbado, parecia de alguém aterrorizado. Por que ele diria especificamente para não confiar em você? Do que ele tem medo que você faça? A respiração da minha mãe ficou mais rápida na linha, e quando ela falou novamente, a voz dela havia mudado para algo mais duro. Ouça-me com muito cuidado. Seu pai está tendo algum tipo de colapso mental. Ele tem agido de forma paranoica há semanas, dizendo coisas estranhas, me acusando de coisas que não são verdadeiras. Eu não queria preocupar vocês, meninas, mas ele tem se consultado com um terapeuta por causa de delírios. O que ele disse faz parte disso. Vocês precisam voltar para casa agora mesmo para que possamos resolver isso em família. A explicação parecia razoável, exceto pelo timing. Se o papai estivesse delirando há semanas, por que mandar a mensagem de emergência hoje à noite? Por que desligar o celular depois de enviá-la se ele estava apenas bêbado e confuso? E por que a voz da mamãe parecia errada, como se estivesse encenando preocupação em vez de senti-la? Olhei para Becca e vi minha própria dúvida refletida na expressão dela. Eu quero falar com o papai primeiro, eu disse. Quero ouvir dele que ele está bem e que a mensagem foi um erro. Então voltaremos para casa. Minha mãe fez um som frustrado e ouvi movimento do lado dela. Passos e o tilintar de chaves de carro. Tudo bem. Fiquem onde estão e eu vou buscar vocês. Ligaremos para o papai juntas do carro e resolveremos isso. Onde exatamente vocês estão? Todo o instinto que eu tinha gritava para não dizer a ela, para não revelar nossa localização, até que eu entendesse o que estava acontecendo. Estamos na casa de uma amiga. Voltaremos para casa quando conversarmos com o papai. Desliguei antes que ela pudesse responder e imediatamente desliguei meu celular. De repente, fiquei paranoica com o rastreamento de localização. Becca fez o mesmo sem que eu pedisse. Nós duas operando na mesma frequência de desconfiança. O balconista da loja de conveniência estava nos observando agora com suspeita aberta, provavelmente se perguntando se deveria chamar a polícia sobre 2 adolescentes agindo de forma estranha na loja dele às 2 da manhã. Peguei 2 garrafas de água e paguei com dinheiro, tentando parecer normal e sem pressa. Precisávamos nos mover, mas eu não tinha ideia de para onde ir. A mensagem do papai havia dito, corra, mas não havia especificado um destino. Não nos deu um esconderijo ou informações de contato além daquele aviso inicial. Becca agarrou meu braço quando saímos da loja, apontando para trás, de onde havíamos vindo. Um carro estava dirigindo lentamente pela rua. Faróis apagados, movendo-se como se estivesse procurando por algo. Mesmo a 2 quarteirões de distância, eu reconheci o SUV prata da minha mãe, o que ela usava para o trabalho de corretora de imóveis e para as aulas de futebol. Ela estava nos caçando, de alguma forma adivinhou ou rastreou que estaríamos nesta área. Nós nos escondemos atrás de um caminhão estacionado e assistimos o SUV passar. O perfil da minha mãe estava visível através da janela do motorista. O rosto dela estava iluminado pela tela do celular. E a expressão que eu vi ali não era de mãe preocupada.
era de cálculo frio. Ela dobrou a esquina e corremos na direção oposta, ficando abaixadas atrás de carros estacionados, até alcançarmos o próximo grande cruzamento. Um ponto de ônibus forneceu cobertura temporária, e eu tentei pensar nas nossas opções de forma lógica. Papai estava incomunicável. Mamãe estava ativamente nos caçando, e não tínhamos para onde ir, exceto para as casas de amigos cujos pais ligariam imediatamente para nossa mãe. Precisávamos de um adulto que ouvisse a situação completa antes de fazer julgamento. Alguém com autoridade, mas sem lealdade preexistente à mamãe. Meu celular ligou e imediatamente começou a vibrar com mensagens. A maioria era da mamãe, com um tom cada vez mais frenético, mas uma era de um número desconhecido. Aqui é a agente especial Victoria Reeves com o FBI. Seu pai me pediu para contatá-la se algo acontecesse com ele. Ligue para este número imediatamente de uma linha segura. Não voltem para casa. Não confiem na polícia local. A mensagem era tão inesperada, tão fora do reino da possibilidade normal, que eu a li 3 vezes antes que meu cérebro aceitasse as palavras. O envolvimento do FBI sugeria crimes muito além de drama familiar. Sugeriu que o aviso do papai era sobre algo maior do que colapsos mentais ou problemas conjugais. Becca leu por cima do meu ombro e o rosto dela ficou ainda mais pálido. Por que o papai estaria falando com o FBI? O que a mamãe fez? Ela estava fazendo as perguntas que eu estava pensando, mas não conseguia verbalizar. Liguei para o número da mensagem usando o telefone público da loja de conveniência, paranoica agora com o rastreamento telefônico. Uma mulher atendeu no segundo toque, a voz profissional e alerta, apesar da hora. Aqui é a agente Reeves. Com quem estou falando? Aqui é Zoe Campos. Você enviou uma mensagem sobre meu pai, Kevin Campos. Ele nos mandou uma mensagem hoje à noite dizendo para sairmos de casa e não confiarmos na nossa mãe. Precisamos saber o que está acontecendo. A agente Reeves ficou em silêncio por um momento, e eu ouvi o som de teclado ao fundo, como se ela estivesse puxando arquivos ou verificando informações. Seu pai tem colaborado com uma investigação federal do FBI sobre crimes financeiros nos últimos 3 meses. Ele descobriu provas de que sua mãe está envolvida em um esquema de fraude sofisticado, movimentando dinheiro através do negócio imobiliário dela. Estávamos montando um caso, mas hoje à noite nossa equipe de vigilância perdeu contato com seu pai. A última comunicação dele foi enviando aquela mensagem de texto para você, antes que o celular dele ficasse sem sinal. Os seus pais estão sob investigação federal. As palavras caíram como golpes físicos, e eu agarrei o gancho do telefone público para me firmar. Minha mãe não estava apenas tendo problemas conjugais ou agindo de forma estranha. Ela era uma criminosa sob investigação federal. Meu pai estava secretamente trabalhando com o FBI, coletando provas contra a própria esposa, e algo havia dado errado hoje à noite que desencadeou seu aviso de emergência. Onde ele está agora? Ele está seguro? A agente Reeves hesitou antes de responder. Não sabemos. Ele deveria ter nos contatado há 3 horas do hotel dele e não o fez. A localização do celular dele foi rastreada pela última vez no hotel. Depois ficou offline. Temos agentes verificando o hotel agora, mas a falha dele em se comunicar combinada com aquela mensagem para você sugere que ele se sentiu em perigo imediato. Becca estava agarrando minha manga tão forte que seus dedos doíam, ouvindo minha metade da conversa com horror crescente. Que tipo de perigo? Por que a mamãe o machucaria? Mas, mesmo enquanto eu perguntava, estava me lembrando de coisas que pareciam normais na época, mas ganhavam um significado sinistro neste novo contexto. As frequentes ausências inexplicáveis da minha mãe. A reação defensiva dela quando meu pai perguntava sobre as contas do negócio dela. A forma como ela começou a proteger tudo no celular e no computador com senha. As pessoas com quem sua mãe está trabalhando não são do tipo que deixam testemunhas se acham que a operação delas está comprometida. Se eles descobriram que seu pai estava colaborando com nossa investigação, ele se tornaria um ativo a ser eliminado. E se eles o alcançaram, você e sua irmã são potenciais testemunhas que conhecem a rotina dele e poderiam identificar associados. É por isso que a mensagem dele mandou você correr. O peso total do perigo se abateu sobre mim, e eu entendi de repente por que meu pai havia sido tão específico, tão urgente em sua mensagem de texto no meio da noite. Não estávamos fugindo de disfunção familiar normal. Estávamos fugindo de pessoas que assassinavam testemunhas de crimes financeiros. O que nós fazemos? Para onde vamos? A agente Reeves me deu um endereço para um escritório de campo do FBI a 30 minutos ao norte. Cheguem lá o mais rápido que puderem sem usar cartões de crédito ou seus celulares, exceto para chamadas de emergência. Se virem sua mãe ou alguém suspeito, liguem para a emergência imediatamente. Estou despachando agentes para buscá-las, mas eles estão a 45 minutos de distância. Vocês precisam se manter escondidas e em movimento até que cheguem. Eu desliguei e repeti tudo para Becca, observando o rosto dela passar por descrença, medo e, finalmente, aceitação sombria. Aos 12 anos, ela estava processando que nossa mãe era uma criminosa. Nosso pai estava desaparecido e potencialmente morto, e estávamos fugindo de pessoas que matavam testemunhas. Era demais para qualquer um, mas especialmente para uma criança que havia ido para a cama pensando em lição de casa e drama com amigos. Uma empresa de táxi operava no centro comercial do outro lado da rua, e nós caminhamos rapidamente até lá, constantemente verificando se o SUV prata da mamãe estava por perto. O atendente estava meio adormecido, mas concordou em enviar um carro para nossa localização, perguntando o destino. Eu dei a ele um endereço a 2 quarteirões do escritório do FBI, paranoica em dar locais exatos, mesmo para empresas de táxi aparentemente inocentes. O táxi chegou 15 minutos depois, um sedã velho e batido dirigido por um homem que parecia irritado por ter sido acordado para uma corrida. Becca e eu subimos no banco de trás, e eu entreguei a ele dinheiro na frente, pedindo para dirigir com cuidado e evitar as estradas principais. Ele me deu um olhar
olhar estranho, mas guardou o dinheiro e saiu do estacionamento. Tínhamos percorrido talvez 5 quilômetros quando faróis apareceram atrás de nós, se aproximando rapidamente. O motorista do táxi percebeu e praguejou, acelerando levemente. Alguém está nos seguindo desde que saímos. Provavelmente idiotas bêbados brincando. Mas eu me virei para olhar e reconheci o SUV da mamãe, perto o suficiente agora para que eu pudesse ver o rosto dela pelo para-brisa, sério e determinado. Essa é a nossa mãe, eu disse ao motorista. Ela é perigosa. Precisamos despistá-la agora mesmo. Ele olhou para mim como se eu estivesse insana, até que o SUV da mamãe nos atingiu por trás, forte o suficiente para jogar Becca e eu para a frente contra os bancos dianteiros. O motorista praguejou mais alto e pisou no acelerador. O velho táxi respondeu lentamente enquanto a mamãe nos atingia novamente. Estávamos em uma estrada semi-urbana com tráfego mínimo, exatamente o lugar errado para uma cena de perseguição. A mamãe nos alcançou, e eu pude vê-la claramente agora. O rosto dela contorcido em algo que eu não reconhecia. Ela estava tentando nos forçar a sair da estrada. O SUV dela era mais pesado e mais potente do que o táxi. O motorista estava em pânico, desviando violentamente, tentando manter o controle enquanto a mamãe repetidamente batia na lateral do passageiro. Becca estava gritando, e eu estava no meu celular ligando para a emergência, gritando nossa localização e situação para um atendente que continuava me pedindo para ir mais devagar e repetir. A mamãe deu mais uma batida forte, e o táxi rodou, girando 2 vezes antes de sair da estrada para uma vala rasa. O impacto nos jogou pelo interior. Apesar dos cintos de segurança, minha cabeça batendo na janela forte o suficiente para eu ver estrelas. O SUV da mamãe parou com um guincho, e eu a observei sair, caminhando em direção ao nosso táxi acidentado com determinação. O motorista estava caído sobre o volante, atordoado ou inconsciente, e Becca estava chorando ao meu lado. Eu agarrei a mão dela e chutei a porta do lado oposto, arrastando-a para fora e para o fosso de drenagem que corria ao lado da estrada. Corremos pela mata e pela escuridão, enquanto a mamãe gritava atrás de nós. A voz dela se propagava pela noite calma. Meninas, parem. Estou tentando proteger vocês. O FBI está mentindo. Seu pai está mentindo. Eu só preciso conversar com vocês. Mas as ações dela não correspondiam às palavras. Não correspondiam a alguém tentando proteger em vez de armar. O fosso de drenagem se conectava a um bueiro que passava por baixo da estrada, e nós rastejamos por ele, emergindo do outro lado, enlameadas e arranhadas. Atrás de nós, eu podia ouvir sirenes se aproximando. A chamada para a emergência finalmente produzindo uma resposta. Minha mãe deve tê-las ouvido também, porque os gritos dela pararam e ouvi o motor do SUV dela ligar, pneus cantando enquanto ela fugia da cena. Carros de polícia chegaram com luzes piscando, oficiais pulando para checar o táxi acidentado e revistar a área. Saímos do bueiro com as mãos levantadas, gritando que havíamos ligado para a emergência, e éramos as vítimas. Um oficial se aproximou com cautela, a mão na arma, enquanto o parceiro dele checava o motorista do táxi, que estava voltando a si lentamente. Eu expliquei tudo às pressas enquanto Becca chorava no meu ombro. O oficial parecia cético, até que mencionei a agente especial Victoria Reeves do FBI pelo nome, e mostrei a ele a mensagem do papai. A expressão dele mudou, e ele chamou algo codificado pelo rádio antes de nos mandar esperar na viatura, enquanto ele verificava nossa história. 20 minutos depois, SUVs pretos chegaram com agentes federais que mostraram distintivos e nos levaram sob custódia da polícia local. A agente Reeves era uma mulher na casa dos 40 anos, com olhos perspicazes e uma expressão que sugeria que ela havia visto demais para se surpreender com qualquer coisa. Ela envolveu cobertores de emergência em nós duas e nos guiou para um dos veículos. Seu pai está vivo, ela disse imediatamente, e eu senti algo em meu peito se soltar. Ele foi atacado no quarto de hotel hoje à noite, mas lutou contra os agressores e escapou. Ele está sob custódia protetora e perguntando por vocês. Os associados de sua mãe falharam em matá-lo, então mudaram o alvo para vocês, provavelmente esperando usá-las como alavancagem para impedir seu pai de testemunhar. Becca estava chorando mais forte agora, alívio misturado com exaustão e trauma. Onde está a mamãe? Vocês aprenderam? A agente Reeves balançou a cabeça sombriamente. Ela fugiu da cena antes que a polícia local pudesse detê-la. Temos mandados de prisão agora por tentativa de homicídio, agressão, fraude e cerca de 12 de outras acusações. Toda a agência de aplicação da lei no estado está procurando por ela, mas ela provou ser muito boa em desaparecer quando quer. A viagem para o escritório de campo do FBI passou em um borrão de exaustão e choque. Eles nos processaram pela segurança e pegaram nossas declarações separadamente, registrando tudo sobre a noite e o comportamento da minha mãe. Alguém trouxe comida, café e cobertores, tratando-nos como coisas frágeis que poderiam quebrar com um manuseio brusco. Meu pai chegou por volta do amanhecer, com uma aparência pior do que eu jamais havia visto. Seu rosto estava machucado, seu braço esquerdo em uma tipóia, e ele se movia como se suas costelas doessem. Mas quando nos viu na sala de conferência, ele desabou completamente, puxando-nos as duas para um abraço cuidadoso que fez Becca soluçar em seu peito. Sinto muito, ele continuava dizendo. Sinto muito por ter feito vocês passarem por isso. Pensei que poderia lidar com isso em silêncio. Pensei que poderia protegê-las. A história completa surgiu nas horas seguintes. Minha mãe estava executando um esquema de fraude imobiliária há 5 anos, usando sua licença para facilitar a lavagem de dinheiro para uma organização criminosa. Meu pai descobriu provas disso por acidente. Encontrou comunicações que deixavam claro que ela não estava apenas envolvida, mas era central para a operação.
Ele procurou o FBI em vez de confrontá-la diretamente. Passou 3 meses secretamente coletando provas enquanto fingia que tudo estava normal. Hoje à noite, os associados da minha mãe descobriram sua colaboração através de um vazamento na investigação. Eles enviaram pessoas ao hotel dele para eliminar o problema da testemunha, mas meu pai estava paranoico o suficiente para ter fechaduras extras e um plano para exatamente esse cenário. Ele lutou contra eles e escapou, mas não antes de nos enviar aquele aviso, sabendo que, se tivessem vindo atrás dele, viriam atrás de nós em seguida. Ela nunca planejou machucá-las diretamente, meu pai explicou, sua voz falhando. Ela queria pegá-las, antes que o FBI pudesse usá-las como garantia para me forçar a não testemunhar. Mas quando vocês fugiram, quando não voltaram para casa, ela entrou em pânico. A mulher que perseguiu vocês hoje à noite não era sua mãe protegendo seus filhos. Ela era uma criminosa protegendo sua operação por todos os meios necessários. O julgamento aconteceu 8 meses depois. Minha mãe foi presa na fronteira tentando fugir com documentos falsos e uma quantia substancial em dinheiro. A evidência que meu pai e o FBI haviam reunido era esmagadora, documentando anos de fraude e lavagem de dinheiro, envolvendo milhões de reais. 17 pessoas foram acusadas na conspiração, mas minha mãe recebeu a sentença mais longa, 25 anos por fraude, conspiração, tentativa de homicídio e uma lista de outros crimes que levaram 10 minutos para o promotor ler. Ela nunca olhou para nós durante o julgamento, nunca demonstrou remorso ou tentou explicar. A mulher na cadeira da ré era uma estranha usando o rosto da minha mãe, e eu finalmente entendi que havíamos vivido com uma criminosa a vida inteira, apenas sem saber. Meu pai testemunhou por 2 dias, sua voz firme apesar da dor emocional visível, explicando como ele havia se apaixonado por alguém que não existia, que havia desempenhado um papel o tempo todo. Becca e eu moramos com meu pai agora em um estado diferente sob proteção parcial de testemunhas. Não é uma realocação completa e mudança de nome, mas segurança suficiente para que durmamos sem pesadelos sobre SUVs batendo em nosso carro. Nós duas estamos fazendo terapia, processando a traição e o trauma, aprendendo a confiar novamente depois de ter a segurança fundamental da família estilhaçada. Meu pai está reconstruindo seu negócio de consultoria e tentando se perdoar por não ter visto os sinais de alerta antes, por nos expor a um perigo que ele nunca soube que existia.